vai guardar tua antiga lembrar, que agora só vida que vem chorar. Eu chamo Laércio Fermiano, eu nasci em Bernardino de Campos, eu estou com 72 anos e faz 64 anos que eu moro em Ourinhos. Meu nome é Isaura de Moraes Silva, eu sou de 29 de agosto de 47, sou de Itapevi, perto de São Paulo, e moro em Santos há 48 anos. Primeiramente começou eu e meu irmão, né? Era Pitanga e Pitanguinha, era. Na Rádio Clube de Ourinhos, antigamente era ZYS7, Rádio Clube de Ourinhos. Na Rua São Paulo, era a rádio era na Rua São Paulo. Aí depois, mais ou menos, e até 63, mais ou menos, eu comecei a cantar com ele. Aí depois eu comecei a namorar, aí abandonei um pouco, aí entrou a minha irmã com o meu irmão, que era ficou o trio oriense, que era Pitanga, Isaurinha e Silveirinha de Bernardino de Campos. O comércio era muito pequeno o comércio. A maioria das pessoas trabalhava em café, apanhar café. Na minha época, quando eu mudamos em 51 na Vila Vilon, o Horácio Soares tinha uma grande fazenda aqui onde hoje, Ouro Verde, aquela coisa tudo ali, do lado de baixo, que é encostado com o escritório da rede. Então a gente, como uma criança, minha mãe banhava a cafeira, a gente vinha também ajudar ela. Ajudava. Depois da escola a gente vinha trabalhar, porque naquela época eu podia trabalhar, né? Com 8, 10 anos, 12 anos, podia trabalhar tranquilo. Então a gente vinha apanhar café ali. Outras, às vezes também, eu era muito esperto, então aqui embaixo, onde é como é que chama aqui para perto, atrás do Pão de Açúcar, aqui, como é que chama aquele bairro ali? O Soares. O Horácio Soares, tinha um japonês que não era Horácio Soares, ali era só mato e capim. Vocês tinham muita amizade com ferroviários aí, porque seu pai era ferroviário? Tinha bastante amizade. Como é que era a vida do ferroviário? Meu padrinho mesmo, ele era ferroviário, mas ele já era aposentado. Então a gente tinha muita amizade com esse povo. E nessas viagens que vocês faziam tocando, Simone, você andava muito de trem também ou não? Andava de trem e andava de Kombi. Tinha um rapaz chamado, a gente chamava ele de Levinho, sabe? O nome dele era José Cortes. Ele que levava a gente. Levava para a fazenda, levava na cidade onde tinha o circo. Foi um tempo muito bom. Era o Alto da Praça, que naquela época era no fundo do Café Paulista. E os pais, a gente falava assim pra gente, ó, quando o alto-falante parar 10 horas, quero vocês aqui em casa. Era o horário que a gente tinha que Era chegar. o horário determinado pra gente chegar em casa. 10 horas da noite. Mas o que rolava nesse alto-falante? O que era? Tocava música? Só música, que a gente oferecia para as namoradas. Tinha um... Isso. E a gente, não lembro se pagava, tinha um valor para pagar sobre isso aí, Não, mas não. a gente oferecia as músicas para as namoradas, que a outra pro lado de cada volta e os moços pro lado de lá, então se encontravam. Ao contrário, os moços de um lado e os rapazes do outro. Vocês dois conheceram os seus futuro esposo e esposa então, na praça? Foi na praça. Eu conheci a minha esposa, foi ali que eu trabalhava na Jaraguá, e ela estudava no Jorginho. Então eu com 14, 15 anos mais ou menos eu tinha. E eu vi ela passar para estudar no Jorginho, então onde eu fui, toda hora, porque eu sabia o horário que ela passava, eu ficava na porta, perdia a vista e venda para ficar na porta para ver ela passar. Aí foi assim, eu comecei a namorar dos mais ou menos 15 anos, ela também tinha 15 anos, aí depois com 18 anos, ela com 18, eu com 22, nós se casamos. Mas era muito bom. Só frequentava ali a praça, viu? Frequentava a praça. Footing. Isso mesmo. E ela morava muito longe, porque ela morava numa chácara. Era muito escuro, onde é hoje a Anchieta, mas era tudo mato ali. Então a gente, naquela época, a gente namorava descia em três, que era muito barro. Então a gente descia, depois quando chovia, a gente lavava, vinha descalço, lavava o pé no poço do mestiço, aqui em cima, foi para calçar o sapato para encanto, foi bom você lembrar. Tinha um grande colega nosso,
João Claudino Gonçalves. Então ele alugava um caminhão na praça, ali onde tinha, não sei se você lembra, que tinha um carrinho de caldo de cana, que um senhor de idade, um português, tinha ali. Tomás? Isso, Tomás, perfeitamente. Então o João Flauzino colocava um caminhão ali, nós dois em cima do caminhão, eu e meu irmão em cima do caminhão, cantando, fazendo a propaganda dele para eleições dele de vereador em Ourinhos. E como é que era a política naquela época? Era muito agitada? Pois era meio ferrinha, assim. Tinha as disputas bem ferrinha, como é de hoje, ele é até um pouco mais severo um pouquinho, né? Mas tinha disputa, assim, disputa severa mesmo. Os negócios, às vezes, tinha até briguinhas. Mas era muito bom, que, nossa, só que naquela época, os vereadores não ganhavam nada. Era tudo assim, como os outros, assim, faziam um serviço porque gostavam de ser eleito para ajudar a cidade. Porque a cidade era pequena, tinha 20 mil habitantes, então quase não tinha nada. Ficaram muitas lembranças mesmo. Eu lembro uma vez que a gente foi para Bandeirantes, eu e meu irmão, e foi junto com a gente, era só eu e meu irmão, e um chamado Zé Trombada e Inha Barbosa. Eles eram assim cômicos, sabe? E a gente foi num circo, mas foi uma maravilha, viu? Isso é uma coisa que ficou na lembrança. E o meu marido, eu conheci ele quando ele trabalhava na Migliari. Eu ia no dentista e passava ali só para me ver ele. Ele trabalhou ali muitos anos, começou a trabalhar ali com 14 anos. Então eu conheci ele ali. Mas foi um tempo bom, viu, Zé? Um tempo bom que ficou na lembrança, isso é difícil de apagar. Então tem muita coisa boa, viu, Zé? Tem hora que a memória fala um pouco. Você consegue cantar algum trechinho de música? Não consigo. Então vai, manda aí. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. E meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, uê, 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 eu vou cortando estrada, uê, boi. Quem eram os artistas preferidos que você escutava no rádio? Eu gostava muito de Zelizado. Do Nico Tinoco, gostava também do Pedro Bento da Estrada. Verezeirinha. Tinha muitos artistas bons naquele tempo, Zé. E hoje, o que você acha da música sertaneja produzida hoje? Mudou muito, né, Zé? Não é mais aquela música raiz igual era, não. Tem esse universitário, esse sertanejo universitário, é diferente, né? Não é igual era de primeiro. Tinha Carreiro. Tinha um Carreiro Pardinho. Esses não eu cheguei a conhecer eles. O Pedro Bento da Estrada também conheci, quando eles vieram aqui na Rádio Clube. Foi o João Martucci que trouxe eles aqui em Ourinhos. Eu lembro sim, de uma vez que meu irmão ficou puto da vida comigo. Eu comecei a namorar um rapaz e a gente ia fazer um show em Manduri. E ele ia me levar de carro, meu pai foi junto, sabe? Mas quando chegou ali perto da cadeia, o carro dele quebrou. Em vez de eu ir a pé, ele falou, não, espera que arrumo o carro. Quando eu cheguei na estação, o trenzinho ia indo lá longe. Meu irmão ficou doido comigo. Ficou maluco comigo. Falou, onde já se viu, perdeu o show por causa de namorado? Falei, mas é que o carro quebrou, falei pra ele. E foi cancelado o show? Cancelou, precisou cancelar, porque não dava pra ir de outro jeito. Já tinha combinado certinho no trem, mas não deu certo. Meu irmão ficou muito bravo comigo. E quer dizer, o grande palco de tudo de vocês nessa época era o circo? Era o circo. A gente cantava também em fazenda. Era muito bom. Como é que era isso, cantar na fazenda? Na fazenda, o João ia na frente, fazia propaganda, colocava os cartazes, e daí marcava o dia certinho e a gente ia. E o pessoal comparecia, viu? E a fazenda Santa Lúcia era uma fazenda, era uma cidade. A Santa Lúcia tinha um bom aparelhagem, né? Tinha. A aparelhagem deles de alto-falante era excelente, que olha. E a fazenda era muito grande também. Era só café, Zé. Naquela época era só café. Não tinha cana, não tinha nada. E quem contratava vocês nas fazendas? O administrador mesmo, ele que arrumava pra gente. Que tinha o administrador que convocava a gente e a gente ia pra lá fazer o povo. E eles ofereciam isso de graça pro pessoal? De graça pro pessoal. E servia coisa, um lanche pra gente. Sempre tinha um lanche lá, uns doces. Sempre tinha doce. Naquela época, 14, 13 anos, não tinha bebida alcoólica. Então era doce, salgado, essas coisas, um lanche. Um jantar. Não dava dinheiro, né? Não. Era mais só o esporte mesmo. Era só para ser esporte.
Porque era o seguinte, antigamente tinha um alto-falante na Vila Dom, que era do Sebastião Diniz, o filho dele que chamava Serafim. Então a gente cantou muito tempo naquele alto-falante, tinha bastante dupla também naquela época. Era bate-pé, a nossa dupla antigamente era bate-pé e tira-fogo, na Vila Odilon. Bate-pé e tira-fogo. Então a gente ia cantar muito fora também, e todo final de semana, ao sábado, a gente ia para o alto-falante, que era muito bom, e a vila era pequena também, era muito distante da Vila Odilon da cidade, mas eu acho que dava uns 4 quilômetros, que não tinha nada, a vila era muito pequena, não tinha calçamento, era só terra mesmo, né? E a gente ficou lá, chegamos lá em 51 e de 56 mudamos para a Vila Margarida, mas era muito bom, aquela época do Vicente Celestino, aquela época boa, aquela voz maravilhosa que ele tinha, né? 51 a 56, que a gente ouvia muito no alto-falante, que era a nossa satisfação de ouvir a voz dele. Tem muita saudade daquele pessoal. Muito chamborreiro. Então, alguns já estão morando com Deus, mas ele tem muita saudade ainda. O Pedrinho mora em Umuarama. O irmão dele faleceu, o Geraldo faleceu também. Mas ele era nosso amigo de dentro de casa, eles eram família mesmo, dentro de casa. O meu neto, eu fiquei cuidando dele, ele tinha 5 meses quando ele foi para casa, e fiquei com ele até 12 anos, que ele já ficou mocinho, daí não queria mais que eu levasse ele na escola. Então eu cantava minhas músicas para ele. Ele falou assim, vovó, que músicas são essas? Eu nunca escutei essas músicas, vovó. Por essas músicas são minhas, Rafael, sou eu que canto. Vocês tiveram composições próprias ou não? Meu irmão fazia muito, meu irmão escreveu muita música. Ele era compositor. Ele era compositor, o tio do meu irmão. Fazia as músicas. Fazia. Ele tinha uma música dele que eu tenho na memória, era Bola de Meia. Essa música era muito bonita. Canta um pedacinho. Ai, que saudade da bola de meia que eu joguei na areia quando era criança. Ai, que saudade da minha peteca, da velha Rebeca que eu toquei na infância. Tenho saudade do tempo passado, hoje sou casada, ainda não me esqueço. Essa música era meu irmão que fez. Ele era bom compositor, nessa parte ele compunha muita música boa. Tinha muita música boa E mesmo. no disco que vocês gravaram, você tá também? Não. Só tá o Pitanga e Pitanguinha. Isso, só mais dois. Eu não cheguei a gravar Vocês disso. gravaram música de quem nesse disco? Foi do Zé Luiz Alo, foi do Tonico Tinoco, que ele inventou uma música do Tonico Tinoco, até que nós cantamos no do CD. E tem mais Aquela do incêndio. E aí tem uma do incêndio do Índio, que naquela época foi daquele incêndio que... O incêndio da Santa. Né? Isso. Meu irmão fez uma música. Então ele fez a música, aí ele gravou, nós gravamos também. Até foi em 54, né? Foi 31 de agosto de 1950. E nós morávamos na Vila Odilon, isso mesmo. Bateu o trem, o caminhão de gasolina, e pegou fogo. Morreu o maquinista, morreu o foguista, e o do ônibus, do caminhão também, o motorista, e a Santa não queimou. O motorista levar a cinza para ele numa caixinha de sapato, porque ele era de Curitiba. Até tem o nome dele no CD, acho que no livro de Ourinhos tem o nome dele. Foi numa caixinha de sapatos a cinza dele para Curitiba. Fomos em São Paulo, ele gravou, aí fomos cantar na Rádio Bandeirantes, no plano do Zé Rosa, um programa que era de madrugadinha, de bem cedo. Um programa que ficou muito gostoso, viu? A gente chegou lá e tinha auditório também, foi um programa muito bom. Foi Pitanga, Isaurinha e Silveirinha, nós três. Quando eu comecei a namorar o Laércio, ele estava deixando o Pitanga e Pitanguinha. Já estava passando para o trio ourinhense. Muito bacana, sempre, o auditório sempre lotado, muitas músicas que eles cantavam, que eram pedidas por eles, né, por cartinha, que ela ainda tem as lembranças, né. Eu conheci ele no comércio, só que eu não sabia que era ele que cantava.
Aí quando eu descobri que era ele que cantava, aí lógico, comecei a prestigiá-lo, né? A gente morava numa chácara, né? E eles iam lá, ele, né? Ele, mais meu cunhado Odacir, mais o Edemar, eles iam lá para namorar. Não tinha muita coisa para fazer, não. Naquela época era só Praça Melo Peixoto, né? A gente vinha e dava uma volta na Praça Melo Peixoto e ia embora, era o que a gente fazia. Vai, vai.